Tudo bem com vocês? Neste vídeo, eu pretendo discutir aquilo que eu estou chamando de educação indireta do usuário. É uma experiência que eu vivi, que eu vivenciei e que eu estou relatando aqui para vocês em formato vídeo, porque eu já escrevi sobre esse assunto, porque eu acho que é alguma coisa que pode contribuir com as nossas reflexões sobre aspectos específicos da educação do usuário. Na educação do usuário, isso vem da literatura, nós conseguimos localizar dois grandes entendimentos ou grandes, duas grandes formas de se lidar com a educação do usuário. Uma seria a educação formal e a outra a educação informal ou educação não formal, ou como eu gosto de chamar, informação cotidiana de usuário. O que seriam elas? A educação formal é aquela que é estruturada, ela tem formalidades, ela é preparada, planejada, ela ocorre num determinado momento, num horário, às vezes até com inscrições de usuários, e ela pretende mostrar para o usuário o funcionamento da biblioteca ou de determinados segmentos, tanto da biblioteca em si, acervo, etc., como também de produtos documentários. E o que é isso, então, na prática? Como isso ocorre na prática? Nós podemos fazer, isso acontece muito, principalmente em biblioteca universitária, por exemplo, nós fazemos muitos cursos que pretendem treinar, na maioria das vezes é quase que um treinamento completo, a, o uso, por exemplo, de base de dados. Ou o uso de determinados bancos de dados específicos, que têm uma relação muito próxima com o temário do acervo da biblioteca. Essa é uma forma de se trabalhar com a educação formal. Em algumas bibliotecas, e eu estou pensando também aqui em biblioteca universitária, mas outras bibliotecas também trabalham assim, é criado um bibliotour, é chamado bibliotour. O que é o bibliotour? É uma visita guiada, supervisionada, da biblioteca, feita por bibliotecários para usuários. E ela é marcada, ela tem um horário, ela vai acontecer tal dia da semana, em tais horários, e as pessoas chegam lá, sempre um bibliotecário esperando, que vai fazer o acompanhamento e vai mostrar para aquele usuário como funciona a biblioteca ou como funcionam determinados aspectos, determinados segmentos da biblioteca. Por exemplo, setores da biblioteca, onde ficam os diversos tipos de documentos que a biblioteca colhe. É, essa é a ideia de um bibliotour. Claro que nós trabalhamos com a consciência de que nós não conseguimos passar tudo para o usuário naquele momento, até porque são muitas informações e mesmo que a gente queira, ele não vai se apropriar de todas elas, né? Mas é um pequeno momento, a gente utiliza isso para que ele conheça esses espaços ou que ele guarde, que ele memorize ou que ele tenha uma apropriação de determinados espaços que lhe agradam mais ou de serviços que lhe chamaram a atenção. É um pouco isso. Então é organizado, né? Nós podemos muitas bibliotecas universitárias, né, bibliotecários de referência são chamados por professores para falar em sala de aula com os alunos, explicar um pouco, né, como funciona a biblioteca ou como ele pode construir um produto acadêmico. Essa é um pouco a ideia. Então está tudo estruturado, é tudo pensado, planejado, com uma estrutura, como eu disse, às vezes até com inscrição dos usuários. Por sua vez,
A educação informal de usuários, ou não formal, ou como eu gosto de chamar, educação cotidiana do usuário, é aquela que ocorre no dia a dia do trabalho do bibliotecário. Então chega um usuário, ele não consegue localizar um livro dentro do sistema, você, na medida em que o acompanha e o ajuda e colabora com essa pesquisa, você também o educa para que outra vez ele já saiba, não tudo, claro, mas ele já tenha uma certa autonomia, né, na busca por documentos ou informação. Se ele não consegue localizar um livro na estante, você o acompanha e explica que os livros estão dispostos sempre da esquerda para a direita, sempre do assunto mais geral para o assunto mais específico, que ele deve se valer das placas que estão fixadas nas estantes ou nas prateleiras. Esse é o dia a dia, né? Você o acompanha, por exemplo, se ele quer um determinado tipo de documento, você explica onde está aquele tipo de documento, onde é que está aquele acervo específico. Esse é o nosso dia a dia. Ele vai descobrindo coisas a partir do momento em que o bibliotecário, em especial o bibliotecário de referência, que é aquele que está atendendo, vá educando, vá mostrando para ele como a coisa funciona. E um terceiro segmento dentro da área de educação de usuário que eu estou propondo é a educação indireta do usuário, né? Uma educação que ela não está explícita para os usuários. Então ela se vale de um grupo ou de um segmento de usuários para atingir outro. Normalmente os professores em bibliotecas universitárias, é muito fácil você verificar isso, os professores não usam a biblioteca na constância que a gente gostaria, que seria importante até mesmo para as pesquisas que eles desenvolvem. E tudo que o professor fala, o aluno tende a considerar como verdade. Nas bibliotecas universitárias, isso é claro, você às vezes atende um aluno que diz para você que o professor pediu um livro, ele não localiza, você procura e diz que a biblioteca não possui, mas ele te contesta dizendo, não, tem sim, porque o professor falou que tem. Então, o aluno, ele aceita muito mais a fala do professor do que a do bibliotecário. Está lá trabalhando, que conhece, que foi formado, que tem uma formação para isso, né? Então, o que é que a gente tentou fazer numa determinada época, em uma determinada biblioteca que eu trabalhei, e eu propus que a gente trabalhasse dessa forma, que a gente chegasse a conversar com os professores, mostrasse para eles a importância da biblioteca para as pesquisas que eles desenvolvem, para a busca de informações que eles precisam. E aí o que a gente queria? Que esse professor, indiretamente, falasse da biblioteca, da importância da biblioteca para os alunos. Então nós queríamos atingir os alunos, que era uma proporção muito maior que a dos professores, claro, via professor. E quando o professor não ia à biblioteca, não, muitos continuaram não indo, porque não é só o fato da gente conversar com eles que sensibilizou todos eles, né? Mas quando o professor não ia à biblioteca, ele também passava essa ideia de que a biblioteca não era tão importante assim para as pesquisas que não só ele, professor, mas que os próprios alunos desenvolveriam, né, no transcorrer da sua vida acadêmica. E aí nós conversamos com alguns professores e mais, nós fomos conversar com o centro acadêmico, que é a representação organizada dos alunos. E nós pedimos a eles um espaço no boletim, eles tinham um boletim
não vou lembrar qual era a periodicidade, mas nós pedimos um espaço e nesse espaço nós comentávamos alguma coisa da biblioteca, algum setor específico, ou um tema específico, ou áreas que às vezes são muito esquecidas e desconsideradas, não só pelos professores, mas pelos alunos. E aí nós percebemos que a nossa relação com os alunos, elas ficaram muito mais próxima. E nós, a biblioteca, passou a ser muito mais simpática aos alunos. Nós percebemos isso quando, num determinado semestre, os alunos criaram um boletim especial falando dos vários setores da faculdade, todos eles brincando um pouco, né? Mas era uma crítica, é, podia ser podia ser satírica, entre aspas, né? Mas elas eram muito verdadeiras, eram o que os alunos pensavam sobre esses setores. E quando eles falaram da biblioteca, ao contrário, nós só tivemos elogios por parte deles, né? Eles até incentivavam a que todos esses novos alunos, aqueles que estavam lendo o boletim, que passassem a se utilizar da biblioteca. Então nós percebemos que a relação nossa com os alunos melhorou muito. Claro que foi intuitivo, nós não fizemos nenhuma, nenhuma pesquisa sobre isso, nenhuma avaliação formal, mas nós percebemos isso. Então, essa seria um outro segmento: a educação formal, a educação informal, ou educação não formal, ou educação cotidiana, e essa terceira, né, esse terceiro elemento que seria a educação indireta do usuário. Então é isso, a ideia é contribuir para as nossas discussões, reflexões sobre esse tema. É um tema já, né, que todo bibliotecário que trabalha em biblioteca se interessa, né? Claro, mesmo os que estão em centros de informação, todos nós nos interessamos pela educação do usuário. Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma contribuição para as nossas discussões, para as nossas reflexões. Então, nós nos encontramos, né, pelos escaninhos da biblioteconomia. Até mais.